Muito boa noite. Se fosse inventada uma escala para medir abalos sísmicos literários, por certo, tudo o que Clarice Lispector escreveu atingiria grau máximo. Ela era um terremoto completo, nem sempre com conotações trágicas. Embora seja preciso reconhecer que para mergulhar na leitura de Clarice Lispector é necessário um certo preparo psicológico. Com ela não existe meio termo para o leitor. Vencido o primeiro estranhamento, não há como não se render à sua escrita indefinível, mágica, que muitos tomam com certo exagero como feitiçaria. Mistura de prosa, confissão, discursos internos e poesia, Clarice sempre soube resolver os nossos mais secretos medos. Sempre esteve perto da legião estrangeira que se esconde dentro de nós. Os 30 anos incríveis de hoje continua mais viva do que nunca. Clarice Lispector dizia que escrevia para ficar livre de si mesma. Também falava que escolher a própria máscara é o primeiro gesto voluntário humano e solitário. Colhendo essas e muitas outras frases e pensamentos esparsos de Clarice e desvendando mais sobre sua intrigante personalidade, a professora Nádia Batella Gottlieb escreveu a biografia Clarice, uma vida que se conta. No livro, fica-se sabendo mais sobre os mistérios que envolveram a vida da escritora nascida na Rússia em data indefinida na década de 20 e que viveu em vários cantos do mundo, fixando-se depois no Rio de Janeiro, aonde morreu. Antes de mais nada, Nádia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Eu gostaria de saber se é uma data indefinida mesmo ou se supõe que tenha sido dia 10 de dezembro. Há várias datas documentadas a respeito do nascimento dela, mas eu acho que a mais provável, e é a que consta no meu livro, é a de 10 de dezembro de 1920. Eu fico com essa. Por que essa dúvida a respeito da data? Dúvida porque ela mesma declarou haver nascido em vários anos. À medida que o tempo passava, ela ia fazendo as suas adaptações. E os documentos também que existem no arquivo também atestam várias. Né? Então, eu acho que a mais provável é essa, tendo em vista o conjunto dos documentos disponíveis, a que eu tive acesso na pesquisa. Perfeito. Ela se considerava russa ou ela era mais brasileira, pelo fato de ter vindo com 2 meses? Ela veio muito cedo. Ela veio cedo. Ela dizia sempre que era brasileira. E pronto. Ela ainda fala assim numa entrevista, e pronto. Mas era russa, era ucraniana, era nordestina, depois carioca, depois mulher de diplomata que viajou pelo mundo todo e depois finalmente instalou-se no Rio, onde ela faleceu. Há uma marca muito brasileira da Clarice, muito, acentuadamente brasileira. Ela soube compreender muitos problemas do Brasil, os do Nordeste, né? Sobretudo, e que aparecem em A Hora da Estrela, por exemplo. Mas sobre compreender também, eu acho que o ser humano em geral, porque viajou muito, teve muita experiência também em outros países. A gente vê nessa entrevista, a gente nota o sotaque dela, um sotaque muito específico ali, porque ela tem um pouquinho, ela puxa um pouco no R, ela puxa um pouco no sotaque nordestino. Qual que é o sotaque? Que já foi ouvido e interpretado de várias maneiras, é uma coisa curiosa esse detalhe do sotaque. Alguns achavam que era sotaque, né, de alguma língua estrangeira que ela poderia ter falado antes. Parecia. Mas era língua presa. Ela tinha um defeito de dicção por causa de um defeito físico que era a língua presa. E ela, certa vez, afirmou que não operou porque achava que ia ser muito dolorida essa operação. Por outro lado, tem um sotaque de nordestina também, se você reparar bem. Ela né? puxa um pouquinho, parece até um gringo falando com sotaque nordestino. Tem os dois. Ela morou muito tempo fora, foi casada com um diplomata. O que isso interferiu na obra dela? Inclusive eu até o fato muito. Na Itália feito. Nós continuaremos assistindo aqui a hora Clarice Lispector, daqui da temporada durante a Segunda Guerra, se isso interferiu. Ela foi para Nápoles em plena Segunda Guerra e aí começou a escrever muitas crônicas. Além, naturalmente, da obra ficcional, que ela continuou a escrever lá, os romances, né? Depois do primeiro, Perto do Coração Selvagem, que ela editou antes de partir, em final de 1943. Ela viajou em 44. E essas crônicas são muito bonitas e constituem mesmo um capítulo importante da literatura brasileira dentro do tópico da literatura de viagens. Há sobre Berna, Nápoles, Inglaterra. Sempre crônicas. Sempre crônicas. Na sua formação como escritora, quais aqueles escritores que você sente que realmente influenciaram, que marcaram? Eu não sei realmente, porque eu misturei tudo. Eu li livro, romance
para a mocinha, livro cor-de-rosa, misturada com Dostoiévski. Eu escolhia os livros pelos títulos. E não pelos autores, que eu não tinha conhecimento nenhum. Misturei tudo. Fui ler aos 13 anos Hermann Hesse, tomei um choque. O Lobo na Estepe. Ou da Estepe, não sei. Aí comecei a escrever um conto que não acabava nunca mais. Terminei rasgando e jogando fora. Isso acontece ainda agora, de você produzir alguma coisa e rasgar? Eu deixo de lado o rasgo. Não, eu rasgo, sim. É produto de reflexão ou uma emoção? Raiva, um pouco de raiva. Com quem? Comigo mesmo. Por que, Clarice? Sei lá, eu tô meio cansada. Do quê? De mim mesmo.